Esta planilha irá te ajudar a ter uma melhor gestão sobre suas criptomoedas. Ela te ajudará a controlar melhor a sua carteira, analisar a correlação das suas criptomoedas ou criptomoedas que você deseja comprar, realizar simulações que te ajudarão na decisão de compra e venda das suas criptomoedas, ranking dos melhores resultados, tudo isto com dados históricos das moedas. Eu tenho uma novidade para você em relação a esta planilha. Esta aqui já é a versão 1.1. A versão 1.0 eu tinha feito ela e ainda antes de eu anunciar ela para você, eu estava testando a mesma. No caso, eu tinha feito ela com apenas uma análise histórica de apenas 10 criptomoedas. E no meu período de teste, eu percebi que essas 10 criptomoedas para serem analisadas seriam muito poucas, pois eu mesmo já senti a necessidade de colocar outras criptomoedas para serem analisadas e tive que apagar os dados de algumas para inserir as novas. Por isso eu criei a versão 1.1, onde eu expandi de apenas 10 criptomoedas com dados históricos para 50 criptomoedas. Se você estiver na página de vendas da planilha no meu site, você vai ver que uma das imagens ela é da versão 1.0, que é a parte que mostra a correlação junto com a análise e com os dados históricos. Eu deixei esta imagem da versão antiga lá, pois fica muito mais fácil de visualizar e entender o que a planilha traz olhando aquela imagem, pois nessa planilha nova ficou muito grande, pulando de 10 criptomoedas para 50. Então se eu fosse bater uma foto de tudo isso e colocar lá, ficaria inviável para ver, ou eu teria que colocar apenas um pedaço da imagem. Por isso que eu deixei aquela imagem. Mas aqui no vídeo você vai conseguir ver a versão 1.1, que é a versão atualizada, e você poderá ver que a planilha fará as mesmas funções com um up de 40 moedas a mais. Então deixa eu te apresentar a planilha. Essa primeira parte aqui é o painel. Este painel ele traz os dados aqui da nossa carteira. Então nós temos aqui uma visualização de forma gráfica da nossa carteira, onde pode ser feito alguns filtros. No caso aqui, ó, pessoa, eu selecionei apenas o meu nome, pois eu tenho um sócio, o Luigi, que ele investe junto comigo. Aqui em ativo nós temos cada moeda aqui, no caso que eu já comprei, que eu já investi, né? Nas exchanges, os lugares que eu comprei cada moeda. Neste filtro ele mostra a situação atual das moedas e aqui com o que ela foi comprada, se foi com real, no caso em dinheiro, ou em faucet, que é quando você tem algum site na internet que eles te oferecem, eles te dão um pouco de moedas. Abaixo nós temos aqui os gráficos. Esse primeiro gráfico aqui vai me trazer a composição do meu investimento. Então ele mostra aqui ó, que eu tenho 37% investido em Litecoin, 17% em Stronghand, 13% em Tron, 13% em Verge e assim por diante. Aqui é praticamente a mesma informação, só que ele me traz o valor que eu investi em cada moeda. Então ele me mostra aqui, ó, como o meu Litecoin é o maior, ele está aqui por primeiro. Ó. Então eu tenho R$190 investido em Litecoin, 90 em Stronghands e assim por diante. Nos próximos gráficos aqui embaixo, nós temos o investimento por pessoa. No caso, como eu selecionei apenas o meu nome, está trazendo aqui o total que eu já investi, que foi de R$517, e a quantidade de ativos. Ou seja, em Litecoin, todo o meu investimento em Litecoin, que é a minha maior moeda, me trouxe 0,35 Litecoin. Ou seja, por que ele é menos? Porque essa moeda é mais cara. Olha a Stronghand, que é a segunda moeda que eu tenho lá de valor investido, eu tenho 4 milhões de moedas, quase 5 milhões aqui. Isto porque ela é muito mais barata. Nos gráficos de baixo aqui, nós temos a receita de venda dos ativos em reais. O que isso quer dizer aqui? Ó? Como eu não vendi, no caso, ele não aparece aqui porque eu não tive nenhuma venda ainda das minhas criptomoedas. Mas vamos supor que eu tenha vendas. Então ele vai crescer aqui o valor da receita, ou seja, o valor que eu estou vendendo. Então vamos supor que eu comprei lá uma criptomoeda, R$100 dela, e eu vendi por 150. Ele vai aparecer aqui 150, que é o valor que eu comprei mais o meu lucro, né? É a receita de venda. E ele vai aparecer o percentual do seu lucro em cima dessa receita. Então é isso que vai aparecer nesse gráfico após eu tiver vendido alguma criptomoeda. Neste outro gráfico aqui, ele vai mostrar a quantidade total dos ativos das criptomoedas por situação. Como eu filtrei só hold, ele aparece somente hold aqui, e aqui ele faz a soma de todas as moedas que estavam naquele gráfico acima ali. E nos gráficos abaixo aqui, que são os últimos gráficos dessa parte, ele traz aqui o investimento financeiro por exchange, ou seja, ele mostra qual o valor que eu tenho dentro de cada exchange, que eu investi, né, nas criptomoedas dentro de cada exchange. Neste gráfico aqui à direita, nós temos o retorno versus o investimento. Nesta coluna, ele vai me mostrar o meu investimento total. Então, aqui ele vai mostrar apenas o investimento. E nesta coluna aqui, ele vai me mostrar o meu lucro. Como eu não vendi, então eu ainda não tive lucro algum, né?
Então aqui ele realmente separa, não é igual naquele gráfico de receita que ele mostra tudo junto. Aqui ele vai separar o investimento e o lucro, e aqui ele vai me dar o retorno sobre o meu lucro, lembrando que após eu tiver vendido alguma criptomoeda. Vamos ver agora a carteira. A carteira é de onde vem os dados que preenche o painel, como eu já havia falado. Aqui são os dados que estavam lá, então aqui os dados que eu preenchi para aparecer todos aqueles gráficos lá. Como esta parte é apenas um preenchimento de dados, eu vou passar de forma mais rápida. Ou seja, então nós temos aqui o código da moeda, o nome dela, a exchange que ela foi comprada, a data de investimento, o valor que eu investi, a moeda investida. No caso aqui eu coloco o real, né, porque saiu real da minha conta. Sem moeda aqui foi porque eu fui comprado em faucet. Na verdade não fui comprado, eu ganhei essa moeda de uma faucet, né. A moeda investida, no caso aqui eu tenho real e sem moeda. Real porque eu comprei com dinheiro, né, monetário, então ele saiu reais da minha conta, e sem moeda porque eu ganhei em uma faucet, que é um site que ele dá moedas de graça, né? Nesta coluna aqui nós preenchemos a quantidade adquirida, ou seja, quantas moedas que nós compramos com esse valor, ou no caso que eu ganhei aqui com a faucet. Aqui o valor financeiro da moeda na compra, na época que nós compramos ela, quanto que ela estava valendo. Nesta coluna de moeda da compra, nós vamos selecionar a moeda no qual esta moeda aqui ela está sendo cotada. Eu comprei Tron de uma exchange internacional e o valor dela estava em dólar. Então, por mais que saiu reais da minha conta, eu comprei uma moeda que ela é cotada em dólar. Por isso, eu seleciono aqui dólar. No caso, eu tive moedas também que eu comprei em reais, que são das exchanges brasileiras aqui. E nós temos uma repetição aqui que ela é comprada com real ou faucet. Esta repetição aqui, ela é apenas para controlar se nós compramos essa moeda com dinheiro ou por meio de uma faucet. Na coluna de pessoa, nós selecionaremos a pessoa que está investindo, né, que está realizando a compra dessas criptomoedas. Aqui é o valor do dólar hoje, ele vem da nossa guia de padrões, então ele tem uma fórmula aqui que puxa de lá, e você pode congelar isso aqui quando necessário. As colunas ao lado aqui serão preenchidas quando você realizar uma venda das suas moedas. No caso aqui nós temos a data da venda, o valor financeiro que você vendeu a moeda, o valor, por exemplo, eu comprei uma moeda a 0,5, mas eu vendi ela quando ela estava a 0,10. Então é este o valor que será colocado aqui, e temos aqui a cotação da moeda, se ela é cotada em dólar ou em real. No caso do sem moeda aqui não será necessário colocar nesta coluna. Estes valores em cinza aqui serão preenchidos automaticamente. Este valor em reais será o valor que você recebeu, a sua receita em reais. E aqui ele vai mostrar o seu lucro em reais e o percentual que você teve de lucro. E aqui é a situação atual da moeda, que você é quem vai selecionar aqui e vai colocar alguma das situações que a sua moeda estiver. Aqui na parte de padrões é onde estão os dados que você vai selecionar lá na hora de preencher a sua carteira. Então, eu deixei aqui a opção de você alterar estes dados aqui, mas eu não aconselho que você faça isso. A única coisa que você deve alterar será aqui o valor do dólar, que ele replica para várias partes da planilha. Então, toda vez que for necessário que você altere, você pode vir aqui e alterar. No caso, eu coloquei este valor quando eu criei a moeda e até hoje eu não precisei alterar. Eu só vou alterar, na verdade, na hora que eu realizar uma venda, ou quando eu quiser fazer uma simulação com o valor do dólar mais atual. A outra coisa que você pode modificar é o nome das pessoas, pois aqui vai vir pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, e então você vai colocar o seu nome, e se você tiver algum sócio, você vai colocar abaixo aqui o nome de um dos seus sócios ou de todos eles. Vamos para o histórico. É nesta parte que você vai analisar os dados históricos das suas moedas ou das moedas que você deseja comprar. Eu comecei a investir em criptomoedas em 2018, mas eu puxei dados históricos de um ano para trás, desde janeiro de 2017, de todas as moedas que eu tenho ou que eu desejo comprar, a fim de ter um histórico das mesmas. E detalhe, quanto maior for o histórico de um preço aqui das criptomoedas que você tem, mais confiável é o resultado. Por exemplo, nós temos a Stronghold. Ela tinha dados apenas de junho de 2017 para frente. Então, o meu resultado aqui, o retorno previsto e o risco, ele não é tão confiável quanto eu tenho aqui da Verge, ou, por exemplo, quando eu tenho aqui do Bitcoin, que eu tenho os dados completos desde janeiro de 2017. Com base nos dados históricos, ela traz aqui o retorno previsto e o risco de cada moeda. Como eu falei, você pode colocar aqui até 50 criptomoedas. Então eu vou mostrar aqui que nós temos 50 partes dessa daqui para você colocar as criptomoedas. E após o final de você colocar as 50 criptomoedas, ele me traz aqui os resultados da minha carteira.
onde ele vai me trazer aqui os dados mensais, assim como tem nas moedas, e também o retorno previsto e o risco previsto sobre a minha carteira. Mas como que eu faço para definir a minha carteira? É muito simples. Vou voltar aqui no começo para te mostrar. Ou seja, o que é a minha carteira aqui? Não são todas as moedas que eu coloquei aqui. Não são. No caso, o que define a minha carteira é o valor que eu investi em cada criptomoeda. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 69,59 investido em Tron. Então, eu tenho 13,45% da minha carteira corresponde a Tron. Eu tenho 66,58 em Verge. 12,87% da minha carteira é de Verge. Então, essas moedas aqui eu tenho e são elas que definem a minha carteira. Lembrando que para definir a carteira, apenas você colocar aqui o valor por ativo, o valor que você tem investido em cada ativo. No caso aqui, o Bitcoin, por exemplo, eu não tenho nada investido em Bitcoin. Então, ele é 0% da minha carteira. Todos esses dados aqui, eles não vão influenciar no retorno ali, nos dados da minha carteira. Esta parte dos dados históricos é ela que fornece os dados para a correlação, para este gráfico aqui, a parte dos gráficos, e também para algumas análises aqui da nossa simulação. Vamos olhar agora a nossa parte de correlação. Antes, eu vou te explicar o que é a correlação. A correlação, ela mostra como é a relação entre dois ativos. Ou seja, se esses ativos eles tendem a andar no mesmo sentido, em sentido contrário, ou se eles não têm relação nenhuma entre eles. No canto direito aqui da parte de correlação, ele traz uma legenda explicando melhor. Nesta legenda ele mostra aqui o coeficiente aqui e o que significa cada coisa. Ou seja, se a moeda está em 100% positivo, ela tem uma correlação positiva perfeita. De 60% a 99%, ela tem uma forte correlação positiva. No caso, ao analisar aqui as correlações, você tem que perceber o seguinte: quanto mais vermelho for o resultado ali na parte de correlações, mais positiva é a correlação. Quanto mais amarelo, mais negativa é a correlação. E quanto mais verde é que não há correlação. Então, para não haver correlação, o resultado é de -9% até 9%. Nestes casos, não há correlação. E é isso que nós procuramos. Ativos que não se correlacionam. Isto vai te trazer mais segurança na hora de investir. Pois se você pegar ativos que são totalmente correlacionados, se um ativo estiver em declínio, o outro também vai estar. E se você tiver comprado ativos que são correlacionados ao oposto, ou seja, correlação negativa, enquanto um estiver crescendo, o outro vai estar caindo. Por isso que é melhor nós não termos correlação. Isto diminui o nosso risco, ou seja, o risco de perdermos dinheiro com os nossos investimentos. Eu gostaria de mostrar para você aqui que nessa parte ele está em branco, pois o meu histórico de NBR ele é muito pouco. É uma moeda nova, no caso é a Nióbio, né? É uma moeda brasileira, por isso que tem esse BR aqui. E ele é um histórico muito pouco, ela é uma moeda muito recente. Como ela não tem um histórico, o Excel ele não conseguiu calcular uma correlação para esta moeda. Eu vou te mostrar aqui na parte do histórico para você entender melhor. Então vamos puxar aqui, e aqui eu tenho o meu NBR. Eu apenas coloquei aqui dois preços e ele me deu o meu primeiro percentual de retorno. Então, do mês aqui de fevereiro para o mês de março, ela perdeu 59,98% de valor dela. Só que somente esse percentual aqui não foi capaz das fórmulas do Excel calcularem uma correlação. A partir da hora que eu colocar mais um preço aqui e ele tiver mais um percentual aqui, e aí ele vai ter um caminho, e você vai entender isso mais um pouco na hora que eu colocar o gráfico ali para você ver, o gráfico de correlação. E aí quando ele tiver esse caminho, o que seria de um mês para o outro, em percentual, aí sim o Excel vai conseguir calcular a correlação e vai me trazer os dados da parte do Nióbio ali. Por isso, para ter a correlação é necessário ter 3 meses de histórico. O primeiro mês, o segundo e o terceiro aqui que você começou a analisar. Aqui nós podemos então analisar a correlação. Lembrando que quanto mais próximo de zero, melhor. No caso aqui, Tron com Bitcoin está menos 0,8. Então aqui eu creio que deve ser uma das melhores correlações. Onde está em vermelho aqui uma correlação positiva, não é uma boa você pegar, vamos supor, você ter Tron e Verge, então ficaria um pouco ruim. É legal você ter Tron e Bitcoin, né, no caso. E as correlações aqui em amarelo, elas são totalmente opostas. Lembra que eu falei em relação ao histórico? O meu histórico de HTML também ele é muito pouco. Por isso que ele está bastante amarelo aqui, mas conforme for aumentando o histórico, eu creio que não vai ficar tudo em amarelo aqui não. Vamos ver as correlações de uma outra forma, vamos olhar aqui de forma gráfica. Aqui eu já tinha selecionado o Bitcoin com o Litecoin. Então nós podemos ver aqui como está correlacionado o Bitcoin em relação ao Litecoin.
Então ele já traz aqui, ó, uma mensagem aqui mostrando que os ativos Bitcoin e Litecoin possuem uma correlação de 53,8%, sendo uma correlação positiva moderada, ocupando a 36ª posição de um ranking de 78 posições. Eu quero deixar claro aqui que esse ranking ele pode mudar, tá? No caso, quanto mais moedas você colocar lá no seu histórico, mais posições irão aparecer aqui. E aqui nós podemos ver, ó, como que eles estão correlacionados, ó. Aqui ele mostra o percentual de crescimento, né? Tanto de crescimento quanto de decrescimento. Então aqui a gente pode ver que o Bitcoin com o Litecoin ele está andando bem juntinho assim, ó. Quer ver uma coisa interessante? Vamos voltar aqui na parte de correlação. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a HTML com a IOTA. São uma correlação totalmente oposta, né? Então vamos lá na parte de gráfico. Vamos voltar aqui, pegar a HTML, tá para cima aqui, HTML com a IOTA. Vamos achar a nossa IOTA aqui, ok. Lembra que eu falei que o meu histórico de HTML ele era muito pequeno, ó? Então ele teve uma caída e muitas das moedas nesse mês aqui, elas tiveram uma subida, por isso que ele deu que é uma correlação totalmente oposta. Então vamos ver aqui uma outra correlação para a gente analisar. Vamos pegar aqui ó, o Bitcoin com a Tron, que é menos 0,8. É uma correlação muito boa. Vamos ver como que ela fica no gráfico. Então vamos pegar aqui o Bitcoin e a Tron. Ó, aqui a gente vê que a Tron teve uma subida muito grande neste mês, mas que o histórico ainda é pequeno, mas ele mostra que tem uma correlação. Ó, quer ver? Uma correlação inexistente. Ó, os ativos Bitcoin e Tron possuem uma correlação de menos 0,8, sendo uma correlação inexistente, ocupando a primeira posição do nosso ranking. Por último, eu quero te mostrar uma correlação 100% positiva. Vamos pegar aqui a Tron com a Verge, ó, 100% positivo. Então vamos lá no nosso gráfico, já temos o Tron aqui embaixo, então vamos pegar a nossa Verge aqui, que ela está aqui em cima, ok? Então olha só como que elas estão andando aqui, ó. Então o nosso histórico de Verge ele é maior, e aqui na onde entra a Tron, olha como que ele anda bem juntinho com a Verge, ó. E olha só, ele está ocupando a 65ª posição de um ranking de 78 posições. Olha como essa correlação aqui, ó. O que isso mostra? Que quando uma cresceu, a outra cresceu, quando uma caiu, a outra caiu. Então, é o que eu falei, né? Ele é totalmente positivo. Vamos olhar agora a nossa parte de ranking. Nós temos aqui alguns rankings. O primeiro ranking ele é o ranking do retorno. Ele ordena as moedas do maior retorno para o menor retorno. Nós temos aqui o ranking do risco, onde ele ordena as moedas do maior risco para o menor risco. O terceiro ranking ele é o ranking das correlações, onde ele ordena os nossos ativos aqui, quais são os pares de ativos da melhor correlação para a pior correlação. O quarto ranking aqui que nós temos é o ranking da posição dos resultados. Ele mostra aqui, por exemplo, aquele ranking de retorno e de risco. Que a Tron, por exemplo, aqui, ela estava em terceiro lugar de retorno e em quarto lugar de risco. E ele mostra aqui também que o risco dela é maior do que o seu retorno. No caso, todas as criptomoedas que eu olhei até hoje, todas elas, o seu risco é maior que o seu retorno. Este último ranking, ele faz uma análise do nosso retorno em relação ao risco. Ou seja, nós dividimos o nosso risco pelo retorno e ele vai mostrar aqui a proporcionalidade que o nosso risco está para o nosso retorno. Os melhores valores são esses que estão em verde, que são os melhores resultados no caso, né? Ele mostra o quê? Que, por exemplo, esse aqui, ó, que é o melhor, é de 134%, é o valor mais baixo. Quer dizer que o nosso risco em relação ao retorno é de 134%. Ele não é tão grande se a gente for comparar com o da HTML aqui, que é de 1.783%. Este ranking ele mostra aqui que a Litecoin ela não tem um retorno tão alto, mas o seu risco também não é tão alto. Ele é um risco baixo e ele é um risco mais baixo em relação ao retorno do que todas as outras criptomoedas que eu tenho aqui que eu analiso. Olha uma coisa que eu percebi. As duas moedas que estão mais verdes são o Litecoin e o Bitcoin, que no caso são as moedas mais procuradas e eu creio também que são as moedas mais confiáveis. Por isso que o nosso risco ele não é tão grande em relação ao retorno. E este ranking ele nos mostra isso. Agora vamos olhar aqui a nossa parte de simulações. Então vamos para aqui a parte de simulação. E nessa parte nós temos diversas simulações que vão te ajudar a fazer uma previsão dos seus ganhos, a ver o seu lucro por período, o tempo necessário que você tem que deixar o seu dinheiro investido para ter um retorno previsto.
e assim por diante. Temos aqui também a parte para calcular a quantidade de compra. Eu não vou fazer aqui nenhuma dessas simulações, pois pode demorar um pouco, eu tenho que ficar explicando. Então, para isso, você pode acessar aí tanto no YouTube, eu não tenho certeza ainda se eu vou deixar na página de vendas, mas no YouTube vai ter com certeza o tutorial mais detalhado de cada parte da planilha. Se você quiser visualizar melhor, você pode entrar nesse vídeo aí.